Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade no livro de Gênesis, capítulo 21, dos versículos 14 a 21. Assim está escrito: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre d'água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água. E foi-se e encheu o odre d'água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre como lidar com os problemas. O texto relata-nos quando Agar, que era serva de Abraão, viviam juntos, Sara, Abraão, Agar, os moços que trabalhavam para Abraão, seus bens, os seus gados. Chega o momento quando Deus, após ter chamado Abraão para sair da casa do seu pai, da sua parentela, da terra, para o lugar que Deus haveria de mostrar-lhe. Abraão saiu em obediência, cumprindo o que Deus havia pedido a ele. E Deus havia feito promessas que faria dele uma grande nação e que nações descenderiam dele. Mas Abraão e Sara não tinham filhos, já eram adiantados em idade. E Deus havia lhes prometido que, através deles, a sua descendência seria grande sobre a face da terra. Ocuparia todos os espaços que Deus lhes havia dado. Feita a promessa de Deus, eles certamente devem ter esperado por um tempo, e depois, observando e vendo as condições que parece que nada tinha mudado e não tinha a expectativa de que as coisas pudessem mudar, embora tendo uma promessa de Deus. Mas olharam pelo lado humano, e pelo lado humano a coisa estava difícil de acontecer. Então surge uma ideia, surge uma estratégia na mente de Sara, que ela procura fazer com que aquela promessa que Deus havia dado a Abraão e Sara viesse a se cumprir. Mas não com Abraão e Sara. Foi uma ideia que surgiu e contagiou, e ela disse a Abraão, Abraão consentiu,
E qual era a ideia? A ideia era a seguinte: já que Sara era estéril, não podia gerar filhos, Abraão já estava adiantado em idade. O que fazer naquela situação? Como resolver aquele impasse que estava acontecendo? Visto que eles tinham uma promessa, mas olhando um para o outro, viram que isto talvez não fosse possível. Então ela teve a infeliz ideia de oferecer sua serva Agar para Abraão, para que Abraão, através de Agar, pudesse gerar filhos que fossem entregues a Sara. E ela entendendo que isto era a solução para aquele problema. Agar ia gerar um filho, este filho que nascesse ia ser chamado filho de Sara, porque ia ser dado a ela iria cuidar como seu filho, e na cabeça dela, no seu entendimento, a promessa de Deus estava cumprida. Mas Deus vem outras vezes, depois que Agar recebe este filho vem à existência. E ela então passa a ter uma atenção maior, tanto por parte de Abraão. E Sara sentiu-se desprezada nesta situação. Aquilo que ela tinha apresentado como a solução gerou um problema, uma dificuldade, um embaraço, e trouxe para o coração dela tristeza e amargura. E aquela Agar, que era tão benquista e querida naquela casa, já passou a ser olhada com desconfiança. Por quê? Através de uma criança, aquela amizade, aquela comunhão, aquela convivência, ela ruiu, caiu por terra. E começou agora a surgir dificuldades, ameaças, provocações de Sara. E chegou a tal ponto que chegou a Abraão e exigiu dele um posicionamento. E ele deixou que ela decidisse. Ela decidiu para dar a serva a Abraão para ter dela um filho. Agora, para resolver o problema, Sara resolva o problema que ela mesma criou. E o que ela faz? Ela então pede que Abraão mande esta serva embora. E ela então certamente deve ter dito algumas coisas para Agar, lá no capítulo 16, quando nasce Ismael. Ela sentiu-se agravada e desprezada. Então, Sara afligiu Agar, certamente deve ter acusado, deve ter provocado, deve ter causado tanta tristeza no coração de Agar, que Agar, então, ela fugiu. Ela saiu da face de Sara e foi embora, errante pelo caminho. E quando ela sai, o anjo do Senhor a encontra no caminho. E quando o anjo acha ela junto à fonte d'água no deserto, ele diz a Agar, serva de Sarai: de onde vens? E para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Exatamente isso que aconteceu. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. E disse mais o Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Também o anjo do Senhor disse a ela: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E aí o Senhor continua falando, e ela então chama o nome do Senhor que com ela falava: tu és o Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? E assim aconteceu. Ela voltou para casa,
humilhou-se diante de Sara, foi recebida, chegou o tempo, Deus cumpriu a promessa que havia feito a Abraão e Sara, abriu a madre de Sara, ela gerou Isaque. Quando nasce o Isaque, o filho de Agar já está um pouco crescido e começam a ter diferenças um com o outro. E isso, mais uma vez, toca o coração de Sara e ela se volta contra Agar. E chega o texto que li esta noite. Então, Abraão, como Sara disse, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho dela não herdará com o meu filho. A palavra pareceu má a Abraão. No entanto, Deus disse a Abraão que não parecesse mal a ele acerca do moço e acerca da serva. Por quê? Deus tem o controle de todas as coisas. Então, o que faz Abraão? Levanta-se de madrugada, pega um pedaço, um pão, e pega um odre de água, dá a Agar, e dá o menino Ismael a Agar, e a despede. Como que? Não dá mais para viver ali, não dá para morar com aquela família. E ela vai embora errante pelo deserto de Berseba. E vai caminhando, e vai dando sede, e bebe água, e caminha mais um pouco, e outro pouco, e finalmente a água acabou. Quando acabou a água, o que aconteceu? Ela colocou o menino do outro lado e ficou à distância, a uma certa distância, porque ela não queria ver o menino morrer. E o menino chorava. Então aparece, segunda vez, o anjo do Senhor aparece a Agar e diz Deus, ouvi a voz do menino. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus, a Agar desde o céu, e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Quando ela abre os olhos e observa, do lado dela existe ali um poço d'água. E ela foi, pegou água, deu de beber e seguir o seu caminho. Agora, como lidar com os problemas? Aqui foi um problema gerado por um entendimento errado acerca de uma promessa que Deus havia feito. Mas existem outros vários tipos de problemas que surgem. Problemas nas mais variadas circunstâncias da vida. Existem problemas entre família, existem problemas entre cônjuges, existe problema entre pais e filhos, filhos e pais, existem problemas entre vizinhos, entre amigos, problemas no trabalho, problemas na escola, problemas no lugar onde mora, problemas financeiros, problemas espirituais, problemas materiais, enfim, há uma infinidade de problemas que se apresentam diante da nossa vida. A maioria dos problemas que se apresentam, eles surgem diante de uma situação ou às vezes de uma ação, uma atitude nossa em determinado momento, que aquilo vai gerar determinado problema. E aquele problema, ele surge e ele parece que vai se avolumando. Ele vai crescendo, ele vai tomando forma, ele vai tomando espaços e ele vai sufocando, vai pressionando, vai trazendo dificuldade, vai colocando a pessoa sobre a parede e a pessoa, muitas das vezes, vai se deixando levar e quando pensa que não, está preso nos problemas e não sabe como lidar com os problemas que surgem. Existem problemas que nós criamos na mente. São os problemas imaginários.
escutamos um comentário aqui, uma situação que apareceu para o outro ali, o outro acolá, e nós já imaginamos que aquela situação também pode vir para a nossa vida, pode aparecer diante de nós, e nós começamos já a ficar preocupados, e o problema, e como vai ser a situação, e como lidar, e se este problema acontecer comigo, e isso tudo vai minando a força da pessoa de reagir, de tomar uma decisão consciente, porque ela está dominada por uma emoção, um sentimento de um problema que pode acontecer, que pode trazer dificuldade, e na maioria das vezes, estes problemas não existem. São problemas que a pessoa cria e é tomado de preocupação. Ou seja, ela se ocupa antes da coisa acontecer. E na maioria das vezes, tudo aquilo com que nós nos preocupamos não acontece. Mas por nos preocupar e trazer para o nosso interior, para o nosso coração, coração e mente, eles ficam tomados por aquele tipo de problema que para nós parece ser um problema real, mas na verdade é um problema imaginário que nós criamos e não sabemos como resolver. E aí ficamos numa situação difícil. Outros, devido a ações ou a comportamentos que tomam, sem pensar, sem agir com prudência, geram problemas e vão se avolumando, vão se criando uma dificuldade aqui, outra ali, outra acolá, a semelhança dessa que Sara criou. Foi um problema criado por Sara. E depois ela teve que resolver essa situação. Um lar que havia paz, havia harmonia, havia alegria, passou agora a ser um lar de guerra, de conflito, de rivalidades. Por um conselho errado. E por Abraão aceitar o que Sara lhe disse, quando eles tinham uma promessa de Deus que deveriam esperar o tempo de Deus. Mas não quiseram apressar-se. E ao se apressar, tomaram a decisão errada, criaram problemas já naquela época. Estes problemas se difundiram, mundo afora, disseminaram, e até os dias de hoje, em pleno século XXI, este problema que foi criado lá no início por Sara, ainda hoje ele persiste no meio da humanidade. Há uma guerra sem fim entre esses dois filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Os seus descendentes vivem em guerras entre si. Não chegam a acordo, não chegam a uma reconciliação. Porque na origem foi criado o problema. Sara pensou que tirando Agar de casa, o problema estava resolvido. Mas não resolveu. Tirou da sua vista. Mas o problema continuou. E o problema está entre nós até hoje. Árabes e judeus não se voltam para um pacto de paz. É uma guerra, é uma peleja constante. E isso tem influenciado toda a humanidade por um problema que foi criado e foi mal resolvido. Então, como lidar com os problemas? Existem pelo menos 7 maneiras pelas quais as pessoas procuram lidar com os problemas, dar uma solução para o problema. E que maneiras são estas? A primeira delas é ignorar. Não, o problema não existe, isso aí não existe. Mas o problema existe. Só que a pessoa ignora. Não vou me preocupar com isso porque isso não existe. Mas o problema está lá. E o problema não resolvido, ele vai criar raízes. Ele vai atingir outras áreas. E quando a pessoa der por si, pode ser tarde demais. Então, alguns ignoram o problema. Outros se fazem de vítimas. Só acontece comigo.
esses problemas não acontecem com mais ninguém, só acontece comigo. E a pessoa fica vitimizando, fica olhando para si com dó e não age, não resolve, não soluciona e fica só achando que está sendo injustiçado, injustiçada. Por quê? Porque está vitimizando-se, está compadecendo-se de si mesmo. Terceira maneira é a pessoa pedir vingança. Quando surge um problema, ele diz, mas não vai ficar assim. Não, este problema não vai ficar desse jeito. Eu vou dar o troco à altura. E aí as pessoas começam a pedir vingança, maldade. E alguns amaldiçoam. Por quê? Porque eles estão pedindo vingança. Uma resposta à altura daquele problema que foi gerado contra nós ou para nós. Esse é o terceira forma que alguns reagem. A quarta forma é aborrecer-se. A pessoa se aborrece, como se aborreceu Sara. Sara ficou extremamente aborrecida por um problema que ela mesma criou. E ao ficar aborrecida, ela tomou uma decisão do seu aborrecimento e trouxe um prejuízo enorme para Agar. Mas Deus, que é Senhor e é soberano, e que não tem favoritos, mas a quem sofre ele estende a misericórdia e se faz presente, ele veio em socorro de Agar e fez a ela uma promessa. Embora não sendo a promessa original que Deus havia feito a Abraão, mas em dada situação, como ela foi colocada naquele estado, Deus veio a ela e lhe fez uma promessa. E com aquela promessa, ela alimentou no coração a esperança e seguiu o seu caminho. Uma quinta maneira que as pessoas agem é, eles oram e seja o que Deus quiser. Deus faz o que ele quiser. O que Deus quiser fazer, está feito. Como quem diz, esse problema eu não quero pôr as mãos, se Deus quiser resolver, resolve, se também não quiser, deixa do jeito que está. É mais ou menos assim que algumas pessoas procuram resolver os problemas que são criados e que surgem na sua vida ao longo da sua existência aqui na Terra. Um sexto tipo é aquele semelhante ao de Agar. Quando surge um problema, uma dificuldade, a pessoa foge para longe. Sai da parentela, sai do bairro, sai do estado, sai do país, vai para longe. Ninguém sabe nem como vive, nem onde está, nem para onde foi. Por conta de um problema, a pessoa precisou fugir, porque não tinha mais condições de continuar no lugar. Com Agar aconteceu isso, ela estava tudo bem, mas de repente a turbulência tomou conta daquela família, daquelas pessoas que moravam juntos e o problema estava feito. E Agar teve que fugir. Não podia continuar. A decisão dela foi fugir. E a sétima maneira de lidar com os problemas é confiar os cuidados ao Senhor. É chegar diante de Deus, saber diante dele que existe um problema foi gerado, um problema foi criado, e nós somos alvos deste problema, sofremos com ele. E o que fazer? Vamos ao Senhor e falar com ele, e entregar aos cuidados do Senhor e confiar nele. A palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Com os problemas é a mesma coisa. Entrega o teu problema ao Senhor e confia nele. Espera nele. Deus tem uma resposta. Deus tem uma solução. Não há problema que Deus não resolve.
Há um hino que se cantava há muitos anos atrás, dizia: Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar, seja onde for, Deus resolve o seu problema. Deus continua nos nossos dias resolvendo problemas. Problemas que nós criamos e não sabemos resolver. Mas quando vamos a Deus em arrependimento, clamando por misericórdia e ajuda, o Senhor se compadece da nossa alma. Ele vem ao nosso encontro e Ele nos orienta na solução daquele problema. Problemas todos nós temos, desde o dia em que nascemos até o dia em que vamos morrer, nós enfrentaremos problemas. Problemas fáceis, problemas médios, problemas difíceis, problemas com solução, problemas sem solução, problemas reais, problemas imaginários, problemas espirituais. Enfim, há uma infinidade de problemas. Problemas é uma situação que se apresenta e a gente não tem a solução, não sabe como resolver e ele também não vai embora. Ele fica ali. E as pessoas às vezes jogam o problema para outro e para outro. Mas não importa. Se o problema é seu, não importa você jogar para outro. Ele não vai ficar lá. Ele não vai sair de onde está. Se o problema é seu, é você que tem que resolver. Não tem que acusar outros de estar vivendo aquele problema. Mas chegar diante de Deus e pedir uma solução, uma direção, como resolver o problema. E não são as pessoas que vão resolver os seus problemas. Cada um resolva os seus problemas. A solução está difícil? Pode pedir conselho a uma outra pessoa, experiente, quem sabe, já passou por aquele tipo de problema, pode lhe dar um bom conselho. Se não tem ninguém a quem confiar e revelar o seu problema, vá diretamente a Deus. Ele está pronto para ouvir. E com certeza Deus tem uma solução. Deus tem um caminho estabelecido para conduzi-lo à solução do problema que está te afligindo, que está te martirizando, que está dificultando o teu caminhar, que está impedindo o teu progresso. Este problema não pode continuar. Ele precisa ser resolvido. Ele não pode ser colocado de lado. Ele tem que ser solucionado. Tem que dar uma solução certa para que o problema deixe de existir. E isto só vai acontecer quando a solução for a melhor solução, for a solução correta e direcionada por Deus. Agar tomou o caminho de fugir. Quanta tristeza dominou o coração daquela mulher. Por tantos anos servindo a sua senhora, e neste momento estava agora sem nada. Só com pão e água. A água acabou, o pão certamente acabou, não tinha mais nada. E Abraão tinha tantas riquezas, mas Agar só levou um pão e um pouco de água. Nada mais que isso. Não levou bens, não levou gado, não levou roupa, não levou fazenda, nada. Levou um pão e um pouco d'água. Isso não deu para muito tempo. A angústia, ao sair, ao não ter recursos para continuar a caminhada, para no meio do caminho, não pode mais voltar, tem que seguir adiante, está no deserto, desprovida de tudo e de todos, mas justamente nesta hora, quando parece que não tem mais nada para nos ajudar, Deus se apresenta. E quando ele se apresenta, ele pergunta: que tens? E aí Agar diz. E aí eu posso dizer o que tenho. Você pode dizer o que tem.
E ao dizer diante do Senhor, na sinceridade do nosso coração, o Senhor então vai dar uma orientação para a nossa vida. E através desta orientação que o Senhor Deus vai dar a mim, a você, a cada um de nós, nós vamos obedecê-lo neste caminho. E quando menos esperamos, aquilo que nos afligia, atormentava, oprimia e limitava, já não existe mais. Nós vamos caminhar com segurança, na confiança de que a solução de Deus foi a melhor possível para aquele estado de coisas. Então é assim. Não é para ficar reclamando dos problemas, não é para ficar se maldizendo, não é para ficar se martirizando, não é para ficar acusando as pessoas dos seus problemas, não é para se vitimizar, não é para jogar tudo para o alto, não é para desesperar da vida diante do problema acontecido. Não. O problema precisa ser encarado de frente e precisa ter de Deus graça e direcionamento para uma solução. E quem busca em Deus encontra a solução. Deus nunca despede as pessoas vazias quando vão a eles em humildade, sinceridade, temor e dependência. Deus se mostra suficiente para socorrer e ajudar o seu povo. Qual é o teu problema hoje? O que é que está te afligindo? Qual é a dificuldade que está prendendo os teus pés e você está embaraçado? Não consegue solucionar, não consegue resolver, não consegue dormir, não consegue se alimentar? É só choro, é tristeza, é amargura, é angústia, é aflição no teu coração? Este problema está te causando mal? Apresente-o a Deus e busca de Deus uma solução. Deus conhece o caminho da vitória. Deus tem a solução para o teu problema. Confia a Ele, espera nele. Com certeza, solução virá da parte de Deus. Então, diante destas situações, de problemas que todos nós temos, não existe uma única pessoa na face da terra que não tenha problemas. Agora, problemas são para ser solucionados, vencidos, e não ficar amarrado nele e abraçado a vida toda, porque eles vão nos prejudicar. Quando nós enfrentamos e vencemos, nós recebemos um fortalecimento, um amadurecimento, experiência e crescimento. Mas se ficarmos presos ao problema, nós vamos definhando a cada dia. A cada dia nós vamos decaindo, nós vamos perdendo força, perdendo ânimo, perdendo alegria, perdendo paz, perdendo graça, perdendo sentido da vida, perdendo tudo. Mas quando enfrentamos e Deus dá-nos a solução, nós começamos a nos levantar. Mesmo estando no deserto, recobraremos as forças para caminhar e a visão para enxergar a solução que Deus apresentou diante de nós. Então, diante destas 7 maneiras de encarar ou lidar com os problemas, o que fazer? Em primeiro lugar, ignorá-lo não vai adiantar. Fazer-se de vítima não trará solução. Pedir vingança, acusar este, aquele outro, também não vai resolver. Aborrecer-se com o problema só vai trazer tristeza. O problema continua. Orar para que Deus faça o que quiser, e se também não quiser fazer, deixa do jeito que está. Não é desta forma que se chega diante de Deus. Fugir para longe, fugir de tudo e de todos, não adianta. O problema vai junto. O problema está com você. O problema é seu, não é do outro, não é do ambiente, não é do lugar, não é da família. É pessoal, é seu. Para onde você for, o seu problema vai junto. E último lugar, o que fazer?
confiar aos cuidados do Senhor. Esta é a melhor solução. Senhor, tenho um problema. O problema é difícil, está me fazendo sofrer. Estou chorando, estou angustiado, estou aflito, não enxergo saída, não tenho solução. O que fazer, Senhor? Ajuda-me, socorre-me, orienta-me, mostra-me um caminho, uma solução para este tipo de problema que eu estou enfrentando. Certamente, Deus abrirá uma solução para o meu, para o teu, para o nosso problema. E quando nós ouvir a solução de Deus e aplicar no problema que enfrentamos, resposta virá. A solução vai abrir e nós vamos seguir o caminho, agradecendo a Deus, porque glória somente a Ele. É Ele quem tem solução. Nós não temos. Nós ficamos jogando de um lado para o outro. Deus não joga com os problemas. Deus resolve. Deus soluciona. Ele está pronto para solucionar o nosso problema neste dia. Guarde isto. Grave no teu coração. Não fique sofrendo com estes problemas. Não fique escondendo os problemas. Leve a Deus. Não conte às pessoas. Conte a Deus. Ele usará de misericórdia para comigo, para contigo, para com cada um de nós. E nós sairemos vencedores diante desta situação que parece ameaçadora, opressora e que quer estabelecer o fim da nossa vida. Mas isto não acontecerá, porque em Deus há uma solução. Busque-o. Busque-o pela manhã. Busque-o à tarde. Busque-o pela noite. Busque-o pelas madrugadas. Mas busque-o até encontrar uma solução da parte de Deus. Que assim seja. Sigamos adiante, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. E que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.